Bom, pessoal, bem-vindo a mais uma aula de Física Geral 3. Eu sou o professor Adriano Ferrarez. E nessa aula nós vamos falar mais um pouco sobre lei de Gauss, né, e o caso específico, né, de uma carga pontiforme, condutores e placa não condutora. Muito bem, né? Aqui um pensamento do momento do grande sambista, né, mineiro de Miraí, chamado Ataúfo Alves. Quem trabalha é que tem razão. Então, toda a razão aí aos trabalhadores, aos operários e camponeses do mundo. Tá? A razão está com eles, é com quem trabalha. Muito bem. Bom, vamos falar então aqui um primeiro caso, né, do uso da lei de Gauss, né, que é para o caso de uma carga pontiforme. Então, a lei de Gauss ela é uma lei geral, tá? Mas a utilidade dela está no cálculo do campo elétrico criado por uma distribuição de cargas. Né? E vai estar diretamente relacionada com o quê? Com a simetria dessa distribuição de cargas. Tá? Então, no caso de uma carga pontiforme, uma carga pontual, a simetria que a gente tem é a simetria esférica, tá bom? Então, a gente aplicando lá a lei de Gauss, né, aquela que diz, ó, né, como a gente já viu na aula passada, que diz que o fluxo total de campo elétrico é igual à integral na superfície gaussiana de quem? Do vetor campo elétrico vezes o vetor área, né? Ali a unidade infinitesimal de área, que é igual à carga no interior da superfície sobre a permissividade elétrica do vácuo. Tá? Então, nesse caso específico, se eu pegar aqui para uma carga pontiforme, uma carga pontual, a superfície gaussiana que eu vou definir vai ser uma superfície esférica ao redor dessa carga. Essa superfície esférica tem o quê? Tem um raio R, tá? Aqui eu considerei o elemento infinitesimal de área, dA, tá vendo o vetor dA, e aqui eu tenho um vetor campo elétrico. A carga é positiva, vai gerar um campo elétrico de afastamento. Tá? Então, nos pontos da superfície, o que nós vamos ter? Da superfície gaussiana, eu vou ter o quê? Que o campo elétrico ele é o quê? Ele é paralelo ao vetor N, tá? Que indica então, aqui o vetor N é o vetor normal, que indica a direção desse vetor, desse elemento infinitesimal de área, certo? E aqui, e esse campo tem um módulo o quê? O módulo dele é uniforme na superfície, na superfície gaussiana, né? Sobre a superfície gaussiana, nos pontos dessa superfície gaussiana, tá? A distância constante R. E aí o que a gente teria aqui então? Olha lá, eu vou fazer a integral, tá certo? Ó, o fluxo, o que acontece? O fluxo de campo elétrico total é igual à integral do campo elétrico vezes, né, o vetor dA. E aí, como esse campo é constante, eu só vou ter que integrar quem? Vou integrar a área. Olha lá, a integral da área da esfera, quem que é? 4π R ao quadrado. Esse aqui é a área da esfera. Que é igual a quanto? A carga que está dentro da superfície gaussiana, que é a carga Q dividido por ε0. Tá? De forma que eu vou encontrar o quê? Que o campo elétrico gerado por uma carga pontual, uma carga pontiforme, a uma distância R dessa carga, ou seja, sobre a superfície gaussiana, num ponto sobre a superfície gaussiana, é igual a 1 sobre 4π ε0, Q sobre R ao quadrado. Né? Unitário R, porque esse campo ele vai ser radial. Tá bom? Então esse é o caso da aplicação da lei de Gauss, né, da definição de uma superfície gaussiana para uma carga pontiforme. Tá bom? Então a aplicação, você vê que é muito parecido com o que a gente encontrou lá com a lei de Coulomb, né? Essa similaridade, né, entre a lei de Gauss e a lei de Coulomb. As duas levam aos mesmos resultados. Muito bem, vamos falar agora de condutores, tá bom? Bom, uma primeira coisa importante aqui é o seguinte, pessoal, o campo elétrico no interior de um condutor em equilíbrio eletrostático ele é sempre nulo. É nulo o campo elétrico dentro de um condutor em equilíbrio eletrostático, tá? Então a lei de Gauss ela nos permite mostrar o quê? Que todo o excesso de carga que existe no condutor, ele vai ficar onde? Ele vai ficar na periferia desse condutor, ou seja, na superfície do condutor, tá bom? Então isso aqui é um princípio, né? E obviamente, né, se não tem campo elétrico nulo, perdão, se não tem campo elétrico dentro do condutor, a carga dentro do condutor é igual a zero, não tem fluxo total de campo elétrico. Tá bom? Então aqui, né, olha só, importante, tá vendo? Ó? Se eu pegar aqui o condutor, o campo elétrico no interior desse condutor é igual a zero. Se eu desenho aqui essa superfície gaussiana aqui em preto, né, eu teria, né, que a carga elétrica dentro dela também é igual a zero. Então a carga desse
se esse condutor estiver carregado, vai estar todo sobre a sua superfície, na sua superfície, tá bom? Aqui eu posso definir também uma outra superfície gaussiana, mesmo aqui tendo aqui um buraco no meio desse condutor, que a situação ela é a mesma, tá bom? Tá vendo? Ó, aqui permanece sendo igual a zero o campo elétrico dentro do condutor. Muito bem. Bom, olha só, então a carga, o fluxo de campo elétrico total, ele é igual a carga no interior do condutor dividido por ε0. Isso aqui vai dar zero, tá bom? Então, no caso de haver uma cavidade no condutor, a lei de Gauss nos diz que o excesso de carga vai se situar na superfície externa do condutor também, mesmo se eu tiver uma cavidade no condutor, tá bom? Beleza? E aí, para mostrar, né, essa situação, muito bem, tá? Então, a gente teria aqui. Vamos pegar aqui se eu tiver uma camada condutora, ou seja, um plano condutor. Tá? Então imagina que eu tenho aqui, ó, esse plano condutor está carregado positivamente. O que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou definir, em termos de simetria, que a minha superfície vai ser um cilindro, então a superfície gaussiana é um cilindro, e eu tenho para esse cara o quê? Já que eu tenho uma camada condutora, o campo elétrico no interior dessa camada ele é igual a quanto? Ele é igual a zero. Tá bom? Então, como a carga é positiva, o campo elétrico é de afastamento, então teria aqui, ó, que nessas laterais aqui da superfície gaussiana não tem fluxo de campo elétrico, tá bom? Então, o campo elétrico ele vai estar onde? Nessa superfície aqui, que seria a base desse cilindro, tá bom? Beleza? Isso aqui a gente fez aqui para uma camada condutora, aqui para um condutor, de um formato qualquer, também a gente vai adotar a simetria cilíndrica, e nesse caso aplicando a lei de Gauss, o fluxo de campo elétrico total é igual a integral para a superfície fechada do vetor campo elétrico vezes o vetor dA, que é igual a carga no interior vezes sobre o ε0, a permissividade elétrica. Então o que acontece aqui? Olha lá, a área da base é A. O campo elétrico aqui ele vai ser uniforme, vezes ε0. Por quê? Porque agora o que eu estou trabalhando aqui? Essa minha carga interna da superfície, quem é ela? Ela vai ser quem? Ela vai ser a densidade superficial de carga, que é o sigma, vezes a área. Tá bom? Então, o que eu fiz aqui? Ao integrar o vetor campo elétrico vezes o vetor dA, eu encontro o quê? Eu encontro E vezes A. O valor do campo elétrico vezes a área. A carga interna na superfície gaussiana, quanto é que vale aqui? Nessa carga aqui, ó, que corresponde a isso daqui. Quem que é? Vai ser a densidade superficial de carga, sigma, vezes a área da superfície gaussiana, que no caso é a área da base do cilindro. Tá? Cortando o A com A, o que eu vou encontrar aqui? Eu vou encontrar que para uma placa condutora, o campo elétrico é a densidade superficial de carga nessa placa dividido pela permissividade elétrica do vácuo, tá bom? Nesse caso aqui, a direção desse vetor é normal, ou seja, perpendicular a essa placa, tá bom? Então esse é o caso da camada condutora, ou de um plano infinito carregado eletricamente, tá bom? Então o campo deve ser sempre perpendicular à superfície do condutor carregado, em equilíbrio eletrostático, tá bom? Aqui a gente deu exemplo para uma placa, com a camada condutora carregada positivamente, mas ela poderia também estar carregada negativamente. Muito bem. Vamos ver agora, se eu tiver essa mesma placa, esse mesmo plano, só que agora esse plano ele não é condutor. Tá? Ele não é condutor, ele é não condutor. Tá bom? Então eu vou mais uma vez usar, em termos de simetria, eu vou usar a superfície gaussiana cilíndrica, tá bom? Só que agora tem uma diferença, O campo elétrico no interior ali, nas paredes da placa, ele já não é mais nulo, porque ela não é condutora, ela é não condutora. Então teria, na verdade, aqui, olha lá, tá vendo? Ó, aqui dentro o campo é diferente, aqui ó, vai ser diferente de zero. Então eu vou ter contribuição para o campo desse lado, perdão, do fluxo, de campo elétrico desse lado e desse lado aqui. Tá bom? De forma que, vejam bem, aplicando a lei de Gauss, fluxo de campo elétrico total é igual à integral do vetor campo elétrico vezes o vetor dA, que é igual a carga no interior sobre ε0. Muito bem. Olha lá, o que a gente vai ter aqui, pessoal? Eu vou ter, então, duas vezes o quê? A contribuição do meu campo elétrico. Tá? Então, na verdade, vai ser duas vezes o campo elétrico, tá? Vezes a área, porque eu tenho duas áreas. Ó. Eu tenho essa área aqui
e essa área aqui, por onde eu tenho o quê? Fluxo de campo elétrico. Né? Então são 2 vezes o fluxo de campo elétrico, que é igual a sigma vezes A sobre ε0, né? Mas o ε0 já está do outro lado. Então eu corto área com área, o que, que a gente vai ter aqui quando eu tenho o caso de uma placa ou de um plano infinito carregado, né? Não condutor carregado. Eu vou ter que o campo elétrico vai ser sigma sobre 2ε0. Tá certo? Sigma sobre 2ε0. Tá bom? O campo elétrico. A partir, então, né, da definição da lei de Gauss. Tá? Então aqui são alguns exemplos, né? São casos típicos em que a gente vai estar aplicando a lei de Gauss. Essas são as referências da nossa aula. A gente vê na próxima aula sobre lei de Gauss. Valeu, pessoal, e até